Seja bem-vindo, querido irmão, seja bem-vinda, querida irmã, ao nosso programa Em Comunhão. Um desejo muito grande de que a comunhão seja o foco de toda a nossa vivência cristã. Tentar viver, resgatar a comunhão aqui na Terra para que a gente possa um dia participar da comunhão eterna da Trindade Santa. O esforço que fazemos aqui na Terra, Deus leva em conta e Ele nos ajuda então a ir caminhando para essa comunhão eterna com Ele. E é tão importante que Ele deixou sinais assim fortes para nós que nos ajudam a construir comunhão. E nunca se esqueça, sacramentos, orações, tudo que nós fazemos em nossas devoções, tudo isso, se nos leva à comunhão, está nos levando para Deus. Se não nos leva à comunhão, nós estamos nos enganando, nos iludindo perigosamente. De tal modo que, quando a gente não busca refazer a união, mais ainda nesse tempo pascal, a união com Jesus, a união que nós devemos ter entre nós, se não é uma luta constante, um esforço, um foco da nossa vida, a gente começa a deixar de ser cristão e vai construir, evidentemente, uma vida sem esse mistério de Cristo presente em nós. E a gente está aqui conversando um pouco exatamente sobre os sacramentos da iniciação cristã ou a liturgia cristã como um todo, que é uma liturgia sacramental. E, mais uma vez, eu tenho a alegria de, nesses 3 programas, ter contado sempre com a presença de 2 orionitas, padres orionitas, o Padre Bogasso, Padre Antônio Sagado Bogasso. Bem-vindo novamente, Padre Bogasso. Estou bem contente de nós podermos conversar, num espaço maravilhoso, com uma pessoa adorável e simpática, juntamente com o Padre Rodinei. Eu acho que quando a gente está com um team e num lugar bacana, só tem que acontecer coisas boas. E é bom fazer parte desses momentos bons que a vida tem. E quero agradecer de todo o coração, então, o Padre Rodinei, que está participando com a gente, Rodinei Tomazella, diretor, eu gosto de repetir, diretor do Pequeno Cotolengo do Orione, porque se existe uma obra admirável, né, que esses orionitas não podem largar jamais, é exatamente o Pequeno Cotolengo. Se ele deixar o Pequeno Cotolengo, pode acabar com a congregação, né? Olha só. Seja bem-vindo, Padre Rodinei. Muito obrigado, Padre Ulisses. É sempre um prazer estar junto com pessoas inteligentes como vocês dois. E é muito bom a gente poder partilhar com tanta gente boa que acompanha a TV Aparecida e que gosta de ficar em comunhão. Então eu me sinto feliz por estar hoje nesta obra chamada Pequeno Cotolengo, que é uma casa onde a gente acolhe pessoas com deficiências, pessoas que são muito mais do que especiais e que ensinam muito para a gente que Deus é bom. Mas nós estamos conversando sobre a liturgia cristã e conversamos várias vezes sobre aquilo que chamamos de iniciação cristã, né? Batismo, crisma, eucaristia, que é o eixo, é a essência da nossa vivência sacramental, embora a liturgia cristã tenha também outros sinais que são importantes para nós. Nós vamos abrir então este programa com este card que nos vem do evangelista Lucas, capítulo 22, versículos de 19 a 20. Preste atenção. Depois, tomando um pão e dando graças a Deus, partiu-o e deu-o a eles, dizendo: Isto é meu corpo dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado por vós. Aí está um texto que para nós sacerdotes a gente praticamente quase todos os dias sai quase de cor e salteado, embora tenha sempre uns padres que tem que estar de olho fixo no missal, mas quase todo dia. E no entanto é um dos textos mais belos que a gente pode imaginar que poderíamos estar recordando, exatamente porque é um texto pronunciado por um homem chamado Jesus, que ao mesmo tempo é o Filho bendito de Deus. Como é que toca em você esse texto, Bogasso? Ele faz a alma, né, arder de alegria, e eu penso na profundidade desse texto. Seria uma ceia comum, uma ceia de partilha já não é pouco, uma ceia do encontro com o irmão não é pouco, mas quando ele pega aquele pão e diz: estão vendo esse pão? A partir desse momento, esse pão sou eu
eu sou o cordeiro, não tem mais carneirinho, eu estou nesse pão. Olha, num filme que nós fizemos, né, chamado Pão Divino, que conta a história do São Tarcísio, do menininho, quando a mãe, né, fictícia, Lívia, vai perguntar para o Papa Sisto II, que morreu na época, também mártir, o senhor rezou isso, quando ela vai pedir para explicar, ele fala, contempla. Quando o mistério é muito grande, diz Exupéry, a gente não explica, a gente contempla. Sentir isso é que todos nós possamos sentir a mística, dizia o padre Rodinei, numa conversa, a mística que está no sacramento e no sacramento da Eucaristia por excelência. Exatamente, né? E você, Rodinei, como é que você sente esse texto que repetimos? Às vezes a gente está até meio distraído, né? Mas que é tão essencial para nós. Muito essencial. E eu acho que, para mim, vem uma dimensão muito particular e que eu gosto muito de pensar. Deus gosta de ficar perto da gente. E toda a história da salvação, toda a Bíblia mostra essa vontade de Deus estar perto da gente. Mesmo que a gente se afaste, Ele está ali, Ele vem atrás. A Eucaristia, isso é meu corpo, isso é meu sangue, acho que foi a grande tacada de Deus. Sem comer e sem beber, eles não vão conseguir ficar. Então, é o meu corpo, é o meu sangue. A gente vai ter que sentir necessidade em algum momento. Então, acho que sentir esse texto com Jesus, que está prestes a morrer na cruz, a ressuscitar, a voltar para o Pai, e que deixa esse memorial e diz, vocês vão me ter sempre junto com vocês. E vem a dimensão da Trindade que o senhor fala, sempre ali a presença de Deus, né? Exatamente, né? E a gente não pode esquecer de que a dimensão sacramental, ela depende muito da dimensão de amor. Um amor redentor, uma entrega, um ágape de Deus para nós, né? Se a gente, às vezes, um objetozinho qualquer, alguém que é amigo da gente, ou alguém que a gente ama, que a gente dá um objeto, né? Até nos antigos romances, uma flor, né? Eu me lembro do Leonardo Boff escrevendo no livrinho que ele falou o toquinho de cigarro do pai dele. Sacramentos da vida. Porque aquilo traz uma comunicação profunda de amor, de um elo, uma união profunda, né? Agora você imagina o Filho de Deus falando, olha, aqui está, sou eu, esse é meu corpo. Ele consegue transformar realmente a realidade de um objeto visível, que poderia não significar grande coisa, né, nessa entrega de vida dele. Eu gosto de acentuar, tomai e comei. Falei, eu insisto muito, pode ser que o Bogaz estranhe, mas eu insisto, ele não falou tomai e adorai, tomai, não, tomai e comei. A Eucaristia é o Cristo, é receber, é partilhar. A adoração é um elemento secundário de uma ceia sagrada. Então, ou ela serve de preparação ou serve de agradecimento, mas não é finalidade, né? E isso é importante, porque senão a gente materializa demais a Eucaristia, e é um pouco perigoso para a gente não cumprir aquilo que Jesus quis, tomai, comei, né? Para que ele penetre na vida da gente. Mas nós vamos conversar ainda sobre a iniciação cristã. Padre Bogaz, você que é formado no assunto, ao longo dos séculos, como é que foi se desenvolvendo, foi degenerando ou foi progredindo essa iniciação cristã? A gente fala evolução ou involução, né? E de algum modo, me perdoe, né? Eu acho que houve uma certa involução, quando o progresso não eleva, convive, né? Na verdade, desde os primeiros momentos, o padre explicou isso, né? Então, desde os primeiros momentos, nós temos que é um único sacramento. Sim. Acontece na mesma noite da Vigília Pascal e ali já se consagra Jesus, recebe o Espírito Santo e depois disso se partilha. Você já faz parte da família, vem à mesa, partilhe conosco a Eucaristia. Como as comunidades foram crescendo muito, foram se desenvolvendo muito, o que acabou acontecendo? O episcopoi, o guia de uma comunidade, lá no centro da comunidade, celebrava na Vigília Pascal, originalmente. Depois também passou a celebrar também no Pentecostes e depois foi criando outras ocasiões. Aí o que aconteceu? À medida que isso foi acontecendo, então o bispo, né, o episcopoi, celebrava a iniciação cristã completa.
E aí lá no vilarejo, lá no outro lugar menor, na comunidade, Sei. né, pequena, o presbítero celebrava essa iniciação cristã. Mas ele celebrava por completo. Porque dava aí o batismo, o óleo, crisma, né? E depois a Eucaristia. Aí foi se criando essa mentalidade que, como ele não tinha um poder pleno naquilo que hoje nós chamamos de igreja particular, né? Sim. Que é o ordinário, que é o episcopo, o bispo confirmava. Ah, sei. Entendeu? Então o bispo confirmava. Então aquele grupo que tinha sido batizado e tinha feito a iniciação cristã, ele era confirmado. Tanto passou a se chamar confirmação. Se é confirmação, é porque ele já recebeu o crisma. E agora vai confirmar o que já aconteceu. Com o tempo eles vão diminuir o tom do crisma e vão ficar com a confirmação. E aí então vai se criar essa tripartição. Aí vem o batismo de crianças. Aí a criança na igreja do Ocidente, na igreja de Roma, não recebe a Eucaristia. Nas igrejas do Oriente, a maioria, quando a criança é batizada, bebezinho, ela já recebe a Eucaristia de uma forma muito específica. Sim, é muito comum, vem o pai e a mãe, eu já participei de várias celebrações, vem o pai ou a mãe para receber a comunhão, e o padre dá a comunhão para o pai e para a criança. Porque uma vez que ela recebeu o batismo e portanto, já também o crisma, ela está apta para participar da ceia. Sim. Então, ali também acontece a Eucaristia. Isso foi se separando, o bispo foi ficando muito longe das comunidades, muito longe. Aí, então, o que se fazia? Se faz os primeiros sacramentos do batismo, mais tarde, com mais consciência da Eucaristia, e quando o bispo viesse, se celebrava a confirmação com o mesmo óleo. O óleo é o mesmo do crisma. Verdade, A forma, então a matéria é a mesma e a forma é outra. Interessante. E aí se tripartiu o sacramento. E a gente perdeu a noção de unidade, né? Desses 3 sacramentos e da necessidade deles na vida da gente, né? Que, como diz, é um tripé que fica manco. Que fica manco, falhando, e a pessoa às vezes não se preocupa muito com isso, é impressionante, né? Mas, Rodinei, nessa questão, por exemplo, do batismo de crianças, batismo de adultos, eu não sei se você concorda, mas eu tenho a impressão de que na pastoral da igreja, a gente acabou achando que cursinho resolve o problema, né? E a gente não levou mais para o lado da experiência, da vivência de comunidade, da experiência. Então o negócio era fazer um cursinho, obter ali a assinatura do pároco, estou preparado para batizar, né? Estou preparado para a crisma. Eu acho muito bonita a experiência de paróquias que encontram maneiras de atrair as crianças e suas famílias. Sim. Porque acho que o ideal é inserir a família e a criança na vivência da comunidade. Então a celebração é um momento de inserção de todo mundo junto. Então, o padre ou a comunidade que cria o espaço das crianças que vêm ajudar em alguma atividade na igreja, no momento da celebração, e por isso o pai e a mãe têm que trazer e tem que organizar essa vida do domingo, essa vida daquele dia específico. É mais do que uma catequese. É um jeito da gente perceber que tudo que a gente puder fazer para que a família se sinta atraída pela igreja, a criança, é muito comum, infelizmente, com essa coisa do cursinho, da catequese, uma consciência errada, às vezes, nas famílias. Eu vou levar a minha criança, vou embora e volto buscar. Quer dizer, eu nem entro na missa, eu vou levar a minha criança porque a catequese diz que eu tenho que ir na missa. Então, eu acho que essa consciência de encontrar jeito, como que a gente pode trazer a família para participar, como criar essa ideia de que participando da vida diária da comunidade, especialmente dos momentos celebrativos, essa família se sentindo assim vai fazer com que a criança se sinta também encorajada e com vontade de estar ali participando. E aí sim, o sentido de acolher o sacramento se torna outro, porque a criança vai entender, é importante acolher Jesus, é importante chegar a Jesus, é importante servir a Jesus. É um grande mistério, é uma dificuldade e um desafio para a pastoral da igreja. É muito forte esse desafio, né? Hoje, cada vez mais, a gente vai encontrando adultos que não foram batizados ainda, né? Eu acho sempre difícil, por causa de a gente fazer todo aquela caminhada do catecumenato, né?
que seria exatamente o ideal da gente, mas que a vida, o ritmo de vida do povo e tudo aquilo que é uma vida de família, vida de trabalho, nem sempre favorece, né? Veja, Padre Ulisses, infelizmente, algumas coisas permanecem como referência. Sim. Como eles partilhavam, tinham tudo em comum, a gente não vai chegar lá, lamentavelmente. Mas aquilo é uma referência, né? É o que aquele grande filósofo Kant coloca, é uma utopia. Utopia não é porque não existe nenhum lugar. Utopia é que existe num lugar para onde a gente caminha. Certo. É uma referência da que a gente possa pensar. Estamos fazendo assim, como o Padre Rodinei colocou, o curso? Bom, estamos. É o que nós podemos fazer, como diz, é o que temos para hoje. Mas entender que isso não é o melhor. E se não é o melhor, é preciso caminhar para lá. Nós não vamos condenar ninguém porque não estamos conseguindo fazer, mas vamos ter consciência que precisamos pensar, que é preciso fazer assim, porque se o curso é apenas intelectual, como se diz muito, Sim. e o senhor fala de fazer experiência. As pessoas chegam lá, rezarem, sentir as pessoas, sentirem os amigos, sentir o Cristo. Essa experiência faz voltar. O conhecimento intelectual é como quando você termina uma escola. Fecha as portas, não bye interessa bye. mais, Eu acho que se a gente não inicia, por exemplo, o jovem, entende, alguma atividade de caridade, por exemplo, da comunidade, da paróquia, ele não está preparado para a crisma. Né? Não é porque aprendeu um beabá ali sobre a crisma que vai melhorar o ritmo de vida dele. Crisma, sacramento de despedida da igreja. Nossa! E é muito doloroso a gente constatar isso, né, que acontece, né? A gente tentou uma vez fazer do batismo, acabar com o cursinho na paróquia e fazer uma novena em família, né? Então, família, padrinhos, vamos fazer uma novena, demos subsídios, beleza, funciona durante um bom tempo, né? Mas aquela novena, porque faça a novena e está preparado para vir para o batismo aqui, né? Para não ficar só o cursinho, explica isso, explica aquilo. É uma ideia interessante, porque você encontrou a família 9 vezes, 9 vezes, né? É mais do que 2 horas num lugar... Sim, sim. E é a família, né? E a família, os padrinhos são mais, convocados, né, para fazer aquela interessante. novena de preparar a criança. Enfim, a gente vai pastoralmente tentando muitas vezes achar alguma fórmula, mas é tão importante perceber isso. Temos uns minutinhos, eu queria... Existem mais sacramentos que são considerados litúrgicos na Igreja Católica? É lindo de ver essa questão dos sacramentos, que eu imagino os sacramentos, quantos? São 7 sacramentos, sabe de cor. E para toda a história da vida, para toda a vida da pessoa, a Deus está ali, a ação de Deus está ali. Exatamente. Tem um sacramento para cada fase. A gente está falando da iniciação, mas a pessoa que cresce tem que escolher, vai casar ou vai ser padre? O matrimônio, a ordem, o sacramento da penitência. Quer dizer, ao longo do nosso caminho, quantas vezes que a gente tem que parar, levantar, começar de novo, ao mesmo tempo a unção dos enfermos, a vida da gente é toda possível de ser perpassada por essa presença de Deus viva no sacramento. Estou ao lado de você, né? Eu sempre acho assim, Nosso Senhor falando, estou ao lado de você. Tô com você. A frase dele, que eu preferia ter dito eu antes, Deus gosta de estar perto da gente, né? Exatamente, Os né? sacramentos, Deus gosta de estar perto da gente. E é interessante, né? Porque você vê, a gente normalmente a adolescência agora é marcada pela crisma, né? Mas eu fico pensando, tô doente, meu Deus do céu, né? Ainda muito católico acha, não quero o sacramento da unção dos enfermos porque vai achar que eu estou morrendo. Não. É só Nosso Senhor dizendo, estou ao seu lado, meu filho, estou ao seu lado, minha filha. Acontece. Vou passar por uma cirurgia, estou com um pouquinho de medo. Unção dos enfermos, estou ao seu lado, vou estar com você, vou estar segurando na sua mão. Esse é o sentido sacramental profundo, né? Eu acho importante. É o pecado que é tão... Nossa, a Basílica, tudo bem que a gente celebra, mas o que acontece de maravilhoso é lá no subsolo. É ali na Capela das Confissões, sabe? Da reconciliação. Você escuta cada história, cada coisa, né? E é tão gostoso, Bogazzi, você atende uma pessoa que às vezes está cabisbaixa, está ali, de repente ela ergue a cabeça, né? Sai feliz da vida, falei, vai sair voando daqui. Então, é tão bom saber que Deus tem esse capricho
de amor, de delicadeza, de ternura com a gente, né? É bonito sim, porque o Padre Rodinei mostrou, né, aquilo que é a noção básica dos sacramentos, são nos chamados nós existenciais. Sim. Início da vida, início da infância, início da juventude, a maturidade, os momentos de decisões e no final da vida, em qualquer momento. Então esse famoso setenário, né, que nós falamos, né, que foi definido, decretado pelo concílio já no século XII, Sim. né? E no concílio de Latrão, acho que número 4, eu não me lembro, faz muito tempo, eu era bem jovem, eu não me lembro, né? Mas mostra que muitos são os sacramentos. Muitos são, no sentido amplo. Sim, a Igreja, o Vaticano vai falar da ideia de que o primeiro sacramento de todos é a Igreja. Claro, igreja. o sacramento absoluto é Jesus, né? Mas como expressão de Jesus é a Igreja. E esse setenário é uma definição didática, formal, importantíssima. Mas todos os momentos nós vivemos esta entrega. A vida religiosa, que é um sacramental, tem uma entrega de vida também. Então é essa ideia mesmo que Jesus está conosco, que Deus está conosco, que a Igreja revela essa presença no sacramento de iniciação cristã, mas em todos os momentos. O senhor disse, mesmo no pecado, porque a grande opção de Jesus, bom, é pela humanidade toda, é pelos pobres, claro, é pelos enfermos. Sim. Claro, a grande opção de Jesus é pelos pecadores, né? Para convertê-los. Padre Rodinei, ainda falando desses outros sacramentos que são importantes para a vida cristã, né? Eu gostaria de parar um pouquinho nesse sacramento que é tão importante para nós, porque refaz o nosso batismo, num certo sentido, né? Que é a reconciliação, o sacramento da penitência ou da reconciliação, né? Como que você vê esse sacramento na vida da igreja e sabendo que todos os sacramentos, embora ele se dirija à pessoa, é a criança que é batizado, é o jovem que é crismado, mas é tudo nós, né? Todo sacramento é comunitário, né? Não é celular da gente. É alguma coisa que é nosso, né? Eu faço parte de um grupo. Como é que você vê principalmente essa reconciliação nos dias de hoje para o católico que andaram aí entrando em polarizações, divisões? É muito, muito importante. Eu acho que é um sacramento que traz para a gente a dimensão da nossa fragilidade. Sim. A gente se deixa induzir, se deixa conduzir por tantas coisas que de repente colocam a gente no erro, a gente escolhe errado, a gente polariza, a gente não consegue tolerar. É um sacramento que coloca a gente diante da nossa fragilidade. E quando a gente descobre a nossa fragilidade, a gente percebe, não depende só de mim, eu preciso de Deus, eu preciso dos outros. É um sacramento que aproxima. O sacramento da penitência é um sacramento que aproxima a gente de Deus, a gente das pessoas. É essa tomada de consciência de que eu tenho que estar muito convicto de quem eu sou, o que é bom para mim, o que não é, saber escolher e ao mesmo tempo saber a oportunidade está sempre renovada. Jesus com certeza deixa a gente livre, mas Ele gosta que a gente se volte para Ele. Ele deixa a gente livre para escolher, até para errar. Deus deixa a gente dizer, é livre-arbítrio. Porém, Deus quer que a gente esteja sempre do lado dele. Ele fica feliz que a gente esteja. Então, um sacramento que também recoloca a gente nessa condição de cada momento ter a oportunidade de se aproximar de novo, de começar de novo. E acredito que uma igreja viva, verdadeira, que entende a presença sacramental de Jesus em todos os seus momentos e aspectos, é uma igreja que tem coragem de pedir perdão, que tem coragem de levantar, começar de novo cada momento, né? E nunca perder a esperança de que a gente pode ser melhor, né? Com certeza. Sempre pode ser melhor essa conversão. Você que é professor do ITESP, entende? Eu queria que você falasse um pouquinho do sacramento da ordem, né? Até onde nos coloca na hierarquia da igreja ou até onde esse sacramento nos coloca com uma toalha para lavar os pés, como dizia o nosso querido Dom Carlinhos, que mora conosco, já aposentado, né? A escola devia ser uma toalha para lembrar a gente do lavar-pés, é o serviço que a gente presta. Como é que é esse sacramento da ordem, que afinal, graças a Deus, estamos tendo vocações, entende? Nas dioceses, em todo lugar, mas será que não volta sempre a bendita tentação de ir morar na corte?
Meu Deus. É saber que os bispos não são príncipes, né? E os padres não são irmãos mais jovens do príncipe. Sim. E o Papa não é o rei. São servos, o Papa se diz servo, servorum Dei. Eu acho que é uma postura que revela a grandeza ou a pequenez de qualquer um de nós. Mas não é o sacerdócio somente, o sacerdócio por excelência, mas qualquer atividade que você tem, como você a exerce, como você faz, como você exerce seu sacerdócio, onde você assume uma postura e se torna uma casta. Ou você se torna um servo da comunidade. E as pessoas chamaram, as pessoas pediram. A tendência das pessoas, eu acho que as pessoas às vezes até ajudam, isso é ruim. As pessoas muito devotas acabam ajudando um devocionalismo ao padre. Nós temos que ter devoção a um sacerdócio, como temos que ter devoção a uma mãe que gerou a vida e está cuidando da vida, a um pai, a alguém. Mas, gente, isso é em todo lugar. Nós temos professores que são mestres e irmãos. Nós temos professores que são carrascos. Nós temos médicos que fazem um sacerdócio. Nós temos médicos que se fazem mercenários. Morrendo Hipócrates, eu não vou onde tem uma dor sem dinheiro. Eu vou onde tem dinheiro mesmo sem dor. Ou seja, é essa postura, entendeu, que vai dizer da nossa história. Hoje temos um perigo em pequenos grupos, mais pequenos, mas acaba sendo expressivos, que fazem do seu sacerdócio uma pose. Você falou, vou para a corte, né? E aí se sentem maiores, já não pode pegar ali, não pode fazer aquilo. Não, os primeiros cristãos, os presbíteros, eram os primeiros a morrerem mártires, entendeu? Então, não fazer do sacramento da ordem um inventário de privilégios, mas um caminho de serviço concreto. Concreto, não é falar, eu sou seu servo, mas depois eu sou servido. Não, eu sou seu servo, eu vou te servir o que você precisa, onde eu posso estar. Não, pode limpar o chão também, pode participar, pode ajudar. É a grandeza da alma de cada um. Não adianta, nós não podemos usar os poderes para serem poderosos, mas usar os poderes para serem servos. A gente está terminando, teria ainda outros sacramentos para a gente tocar, mas estamos terminando esse momento de encontro. Mas eu espero que você tenha conseguido, entende, perceber um pouquinho quando falamos liturgia, né? Ação para o povo, ação do povo. Participação ativa e consciente, formar uma comunidade e volta aquela imagem bonita, acho que o Paul Gás lembrou para a gente, há um só cabeça que Jesus, nós somos os membros, nós somos o corpo, né? E é um corpo sacerdotal, então não existe o padre que celebra a missa, somos nós que celebramos a missa, somos nós que batizamos, somos nós, é um nós que na hora que ele deixa de existir, não existe mais a igreja de Deus, né? Paul Gás, mais uma vez, muito obrigado. Dá um recadinho final aí para nós, que você pode perfeitamente nos ajudar. Que Deus nos abençoe, que nós vivamos as nossas condições de serviço dentro da igreja, lembrando que todos nós somos pedras vivas na igreja, que só Jesus é o alicerce e que nós devemos servir e vamos procurar viver eu viver, como eu posso ser, como o senhor dizia, um cristão melhor. Um cristão que caminha para a sua santidade. Santidade na liturgia, que se reflete, que se repete, que se concretiza na vida. A legitimação de toda pregação é a caridade que a gente faz. Exatamente. E você, o que você gostaria de dizer para nós, já agradecendo de coração, Padre Rodinei, a sua participação nesses programas sobre a liturgia cristã? Eu que agradeço muito e queria só reforçar. Deus gosta muito de ficar perto de quem gosta dele. Goste muito de Deus. Mostre nas suas ações, nas suas palavras, no seu sorriso, em tudo que você faz, que você ama a Deus. E você pode ter certeza, Deus está do teu lado. Os sacramentos fazem a gente sentir essa graça de Deus. A liturgia coloca a gente sempre nessa convicção. É Jesus que a gente acolhe e celebra. Mas ame muito, viva bem, transforme a sua vida em amor ao outro. E Deus está sempre do seu lado.
Está aí, querido irmão, querida irmã, muito obrigado pela sua participação. Nunca esqueça, os sacramentos são assim, essa ação, essa presença constante de Deus, um Jesus que prometeu: vou estar com vocês até o final dos séculos, onde 2 ou mais se reúnem, são sinais da minha presença viva e ressuscitada. Ou seja, eu costumo dizer, Ele não desiste de nós. Que a gente tenha uma piedade cheia de amor para acolher, como se fosse uma grande antena, tudo aquilo que Deus quer comunicar, transmitir e realizar em nós. Um grande abraço para você, a bênção da Mãe Aparecida, fique com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser.